Olá, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de artes comigo, professor Eduardo. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, estejam se cuidando. E lembrando que a gente está quase chegando à reta final do nosso ano letivo, então é o momento da gente se dedicar cada vez mais para obtermos bastantes resultados positivos, mesmo com esse período meio atípico. Então, vamos lá para a nossa mensagem de hoje. E a nossa mensagem, ela diz o seguinte: ela é uma música do Gilberto Gil e eu acho que com certeza vocês já devem conhecer. Ela diz: anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E então, gente, o que essa música pode trazer hoje de mensagem para esse nosso momento? Que devemos ter bastante fé. Que a fé, ela não falha quando a gente realmente tem fé, quando a gente realmente acredita naquilo, corremos atrás e conseguimos conquistar tudo aquilo que almejamos. Então, vamos manter fé que tudo isso vai passar, que tudo isso vai se tornar algo positivo, que em algum momento iremos passar por tudo isso, sem muitas percas, lógico, principalmente no setor da educação. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, ver o que a gente tem na agenda. Convido vocês para abrir já o livro de vocês, no capítulo 7, onde ele vai falar o que a arte comunica. O tópico é: a arte comunica sentimentos, sensações e ideias. Como é que essa arte chega para a gente? Será que essa arte comunica realmente esse sentimento? Será que ela consegue sempre passar essa sensação e essa ideia? Será que tem uma ideologia em cada arte? É isso que a gente vai conversar hoje, viu, galera? E a atividade para casa fica na página 91 e 92 e 93. Então convido vocês para abrir o livro na página 88. Diferente da página 88, eu trouxe um outro aspecto, mas com as mesmas perguntas. Vamos analisar durante alguns segundos essa imagem que está aparecendo aí na tela de vocês. Quais os elementos que compõem, quais as cores e o que ela quer demonstrar. Vamos lá, analisando. Vendo todo o cenário que está aí, vamos agora para essas perguntinhas que estão aí do lado esquerdo de vocês, onde ela vai falar um pouquinho sobre: você já percebeu como as obras de arte podem dizer muito sobre a sociedade, sobre a cultura? O que a obra de arte pode trazer? Será que todas as obras de arte falam um pouquinho sobre essa questão cultural, do seu ou de algum outro local? E o que você sente ao observar essa obra que está sendo retratada aí para vocês? Qual a sensação, qual a emoção que ela pode trazer? Será que ela traz uma crítica? Então, o que ela pode trazer para vocês, essa mensagem tão belíssima? Quais os elementos que compõem essa imagem? Vamos fazer toda essa análisezinha aí individualmente nas suas casas. Você acredita que a arte pode ser uma maneira de mudar o mundo? Será que a arte é capaz de mudar o pensamento de algumas pessoas? Será que ela é capaz de sensibilizar algumas pessoas? Será que ela é capaz de modificar alguns pensamentos, algumas críticas que estão sendo retratadas? E as paredes e os muros aqui da nossa cidade? Será que a gente tem algum local onde possui uma imagem semelhante a essa, alguma ideia que se assemelhe bastante a essa que vem sendo retratada na imagem? Depois de fazer todas essas análises, a gente vai compreender um pouquinho sobre o que essa arte quer transmitir, para que essa arte quer comunicar e o que ela quer comunicar. Então, trago esse pequeno texto para vocês, que não possui no livro de vocês, mas ela vai falar um pouquinho sobre isso. O poder que a arte tem em relação à comunicação. Essa arte, ela tem uma forma que ela pode ser transmitida de diversos meios de comunicação. Pode ser na parte visual, na parte falada, na parte corporal. Então pode estar presente em diversos tipos de expressões, como dança, como arquitetura, como teatro. E como a gente já viu também, o teatro envolve o nosso dia a dia. Às vezes, sem perceber, a gente já está em contato com o teatro. Ou com o teatro, não, perdão, com as artes. Vocês, ao estarem observando essa tela, vocês estão vendo uma arte gráfica que foi preparada. Vocês estão vendo signos, vocês estão vendo cores. E tudo isso faz parte da estética, tudo isso faz parte da questão
do que envolve a arte. E a arte ela pode chegar de diversas formas. Ela pode chegar, para mim, de uma forma mais simplificada, ou talvez não. Ela pode vir em formato de dança, de teatro, de arquitetura, de escultura. Pode chegar pelas artes visuais, artes corporais, enfim. E cada uma se caracteriza da sua forma. Cada uma tem a sua própria maneira de ser. E isso se distingue em cada localidade. Uma arte produzida, por exemplo, na Europa, ela não é a mesma arte produzida por uma pessoa de uma comunidade. Ela possui diferenciações, ela possui valores diferentes, ela possui estéticas diferentes. E isso não diminui e nem deixa outra arte ser superior. Afinal, tudo isso é arte. E cada uma tem o seu valor. Cada uma tem a sua forma de identificação. E isso faz com que a gente tenha uma identidade cultural formada. Que a gente possa prestigiar um pouco de outras culturas, mas sem perder a nossa identidade, a nossa raiz. Que isso faz muito parte da cultura popular. E não precisa ser algo estrambólico, tudo. Ele pode vir simplesmente das mãos de uma pessoa que não sabe nem ler como é feita a cultura popular. Onde uma pessoa que não tem tanto conhecimento que aquilo é importante, que às vezes trata aquilo como se fosse uma brincadeira, como se fosse um passatempo, podemos dizer assim, mas que possui uma arte bastante valiosa e que nos faz refletir sobre o valor cultural que ainda existe dentro deste meio. E as interpretações. As interpretações de uma imagem, de alguma escultura, de alguma dança, ela pode ser diferente para cada pessoa. Isso depende muito das visões que a pessoa tem, da sua cultura, da sua forma de achar. Ou então pode ser até envolvendo as questões racionais ou emocionais. Por exemplo, naquele dia eu estou muito triste, então nada me agrada. Então posso ver uma dança belíssima e aquilo não vai me agradar. Porém, se eu ver pelo valor racional, ver a interpretação, ver a forma da execução dos passos, a precisão, por exemplo. Isso eu estou falando no âmbito da dança, mas pode ser em qualquer outro tipo de arte, certo? Isso pode me ver uma parte mais racional, uma interpretação mais racional. Ao ver uma obra abstrata, ela pode mexer com o emocional, mas ao mesmo tempo posso ir pela forma racional e não gostar, ou então gostar da forma racional e não lhe passar nenhuma emoção. Então a arte ela tem essa questão de que ela pode chegar de diferentes formas para diferentes pessoas, mas todas elas comunicam algo. Pode ser essa coisa boa ou essa sensação ruim, mas a arte traz esse meio de comunicação entre diversas pessoas. E não é necessário estar presente naquele momento. Pode ser só uma imagem e ela conseguir transmitir algum valor para aquelas pessoas, para aquela comunidade. Então, continuando nisso, né? As formas artísticas de se comunicar são reais, estão diariamente presentes no nosso cotidiano, como eu já falei. Ela está na nossa casa, ela está no nosso vestir, ela está no nosso mexer no computador, ela está no WhatsApp, ela está em diversas formas. E muitas vezes a gente não se dá de conta de quanto é importante, de quanto estamos envolvidos pela arte. Imagina aí, vocês ficarem essa quarentena todinha sem ouvir uma música, sem ver televisão, sem ver a Netflix, e aquilo dali está rodeado de arte, aquilo dali é arte, e que às vezes a gente despreza, a gente não dá valor, ou então acha que aquilo não é arte, mas naquele momento ali já é arte. E aí a gente vai ver que a arte ela sempre esteve presente no nosso cotidiano. Eduardo, sempre. Sim, sempre. Desde os homens das cavernas. Olha aí, o que os homens das cavernas faziam em relação à arte? Eles pintavam as paredes. Eles tinham aquela forma de comunicação através daquilo. Eles registravam para comunicar, para mostrar algumas vivências, algumas coisas que eles queriam que acontecesse. Tinham um poder mágico. Então, dali eles já viam o valor da arte presente em pequenas ações, podemos dizer assim. E por isso a gente tem hoje conhecimento de algumas coisas que aconteceram no passado, graças à arte.
No Egito também, gente, o Egito também já tinha um envolvimento bastante constante com a arte, que era a questão dos símbolos que estavam nos sarcófagos, para a gente poder entender a cosmovisão que eles tinham naquele momento, a forma como eles identificavam algumas ações, a vida do faraó que estava completamente desenhada nas paredes, ações que aconteciam, até mesmo a questão de tentar fazer com que se parecessem, né, com os deuses que eles achavam. Então até as máscaras deles tinham toda uma estética envolvida, toda uma arte envolvida. E durante esse tempo todo a arte teve esse envolvimento. A arte ela também sempre teve muito entrelaçada as questões religiosas, as questões sociais, as questões políticas, revolucionária, e tudo isso também buscando sempre um valor estético. A estética que muitas vezes é uma disciplina que se dedica a estudar e compreender o mundo através das coisas sensíveis, das coisas que a gente sente, da questão do envolvimento, que não necessariamente tem que ser tangível, a gente não precisa pegar, mas sim o sentir isso. E as expressões artísticas precisam de um protagonismo. A gente precisa fazer com que vocês, alunos, possam entender que a arte não é só uma diversão, não é só pintar, não é só desenhar, que a arte ela tem uma questão de formação social, uma questão de formação de caráter, de estrutura, de um pensamento crítico. Imagina aí quantos artistas elaboravam músicas falando sobre o contexto crítico social que estava se passando na época, falando sobre as problemáticas que estavam se passando na época, principalmente na época da ditadura. Então, quanto a arte foi valiosa como um método de revolução. E que isso a gente tem que levar em consideração e não menosprezar essa arte, que muitas vezes acho que artes é só para pintar, só para desenhar. Não, ela tem um valor histórico, ela tem um valor estético, ela serve para comunicar, ela serve para criticar. E todas as obras elas buscam algum sentimento. Então vamos analisar essa obra aí. Vocês talvez alguns já tenham visto essa obra, talvez não, talvez tenham visto alguma repaginada, alguma forma de adaptação dessa imagem. Mas vamos analisar um pouquinho dessa obra de arte, né? E que sentimento, vamos observar bastante aí as formas, as cores, as expressões, e vamos pensar qual o sentimento que são retratados nessa obra, qual o sentimento que ela está sendo retratada na obra, qual é? E qual o sentimento ou sensação que ela desperta em você? Você, pessoa, ao ver, diz: ah, eu gostei disso, eu não gostei daquilo outro, me deu uma felicidade, me deu uma agonia, me deu um medo. O que vocês sentiram em relação a observar essa imagem? Creio eu que vocês já devem ter respondido isso para si mesmo, né? Essa imagem, o que vocês compreenderam. Então vamos conhecer um pouquinho dessa obra. Essa obra se chama O Grito, de Edward Munch, eu acho que é assim que se fala o nome dele, no ano de 1893. Essa obra ela é do expressionismo, por isso desses traços, dessas formas. E ele apresenta um envolto, né? Essa pessoa aí, um envolto, como se fosse um vulto, com os traços que são ondulados e imprecisos. E a figura ela trata dessa questão do medo, né? A imagem trata dessa questão do medo, de angústia, que a pessoa parece que está gritando, está sofrendo alguma coisa assim do tipo. A imagem também do fundo, a gente consegue perceber que as cores são bem gritantes, são cores fortes, envolventes, mas mesmo assim com essas cores que são fortes, que trazem uma sensação, geralmente nos quadros, de felicidade, ela traz essa questão de estranheza, de tristeza, por mais que tenha essas tonalidades que são um pouco mais fortes. E a figura do fundo, a gente consegue perceber dois homens um pouquinho mais aqui no fundo, ó. Não sei se vocês conseguem perceber dois homens ou duas imagens, duas pessoas.
que parece que estão lá no fundo, andando um pouquinho mais atrás. Então essa é a obra que eu trouxe para vocês, e todas as obras elas sempre trazem alguma questão, tanto na emoção como também no campo das ideias. Mas, para a gente conhecer um pouquinho da obra, uma das coisas é muito importante. A gente tem que conhecer um pouco do autor, o contexto que foi trabalhado, o que esse autor quis mostrar com isso. Porque muitas vezes a arte pode ser interpretada de uma forma um pouco até errônea. É lógico que cada pessoa tem a sua forma de analisar a arte, isso a gente não pode deixar subjetivo. Mas algumas obras de arte a gente tem que entender o contexto que se passa para querer entender aquilo que está mostrando. E aí tem algumas obras de arte que chegam de uma forma mais direta, outras de uma forma mais indireta. E uma dessas formas diretas, que a gente conhece bastante, é o cartaz. O cartaz ele é uma forma de criação artística bem popular, e ela tem uma certa história dentro disso. O cartaz ele foi feito há mais de 10 séculos atrás. 10 séculos atrás é muito tempo. E ele tem o objetivo, muitas vezes, de vender um produto ou de difundir uma ideia. Por exemplo, um cartaz de um relógio, ao mesmo tempo pode ser um cartaz de vacinação, que está difundindo uma ideia, ou um cartaz informativo, enfim. E sua popularização dessa linguagem é pelo fato dela ser facilmente reproduzida. Você consegue reproduzir vários e espalhar isso por essa forma de comunicação. Então olha aí como a arte está dentro dessa questão de comunicação. E pode ser feito por técnicas simples como serigrafia e xilografia, que a gente vai conhecer agora um pouco dessas duas ideias. O que é a serigrafia? A serigrafia é um processo de impressão permeável de um texto ou de uma figura em uma superfície, no qual a tinta é vazada pela pressão de rodo ou espátula através da tela preparada. Eduardo, não entendi nada. Vamos ver isso agora aqui na prática. É preparada uma tela, como vocês podem ver aqui, ó, em cima. É preparada uma tela, e nessa tela possui um local, uma zona onde é permeável. O que é permeável? Onde passa a tinta. E essa tinta que passa para esse papel, ó, que sai essa imagem, né? Que também pode ser alguma outra forma de coisa como blusa, por exemplo, um tecido, enfim. Então é colocar a tinta, passa essa espátula, que nem estão fazendo aqui o processo, e o local onde é permeável, onde consegue passar a tinta, a imagem fica. Então olha que legal a utilização dessa forma, que é a serigrafia, muito presente nas gráficas também. E a xilogravura ou xilografia, ela é a técnica da gravura, no qual ela se utiliza de madeira. A madeira é uma matriz, onde a imagem ela é feita nessa matriz cortado ou entalhado, como se chama também. E essa imagem vira uma forma onde você, passando tinta e carimbando, podemos dizer assim, o papel, ela fica naquele formato. Vamos ver aqui um pouquinho. Aqui o entalhamento da madeira, vocês podem perceber essa madeira sendo entalhada, fazendo o formato da imagem no qual vai ser carimbada. Lembrando que essa imagem ela tem que fazer como se fosse ao contrário, podemos dizer assim. Pois quando se carimba, ela fica de uma outra forma, né? Ela fica ao avesso, podemos dizer assim, entre aspas. Temos aqui a imagem de peixe, onde foi bem entalhado, e aqui o resultado dessa imagem, né? E é muito legal como conseguem fazer toda essa questão de trabalhar os detalhes e ficar em uma imagem muito linda, né? Muito presente na literatura de cordel. E tem toda essa questão de misturar o texto e a imagem. O cartaz ele chega muito forte para as pessoas. Se o cartaz ele tem uma questão visual que chama bastante a atenção, ela consegue comunicar com maior facilidade. O cartaz ele não busca muitas informações, ele busca um texto geralmente mais direto, frases curtas e chamativas, as cores, a imagem que está sendo retratado.
naquele texto, naquele cartaz, junto com aquele texto, ela tem um sentido de a pessoa observar e fixar naquilo, querer conhecer aquele produto, querer conhecer aquela informação. E a gente vê muito presente isso nos cartazes políticos, nas atividades, no propriamente livro, enfim. A gente tem diversos cartazes e cada um com a sua forma diferente de informar. Finalizamos hoje a nossa aula. Fica para vocês a atividade da página 91, 92 e 93. Vamos só conhecer aqui rapidamente essas atividades. Pegando o livro de vocês, vocês podem ver que na partezinha verde, neste quadro verde, onde tem o nome Cartaz de Propaganda de Governo, tem uma questão aqui embaixo que vai perguntar um pouco da sua opinião. Na página 92 também tem um outro cartaz que justifica nessas questõezinhas, 4 itens que estão presentes na página 93. Apenas essa parte de cima. Não é necessário fazer as práticas, viu? Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Um beijão e tchau, tchau.